Alô, galera. Alô, amigos internautas. Estamos começando hoje o nosso programa, o nosso quadro, o nosso podcast, Clássico Rei. Clássico Rei é um podcast que pretende abordar toda a emoção envolvida e que envolve esses dois grandes times do futebol brasileiro. Hoje tem essa relevância, né? Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. E aqui nós não vamos puxar nem para um lado nem para o outro. Nós vamos tratar de histórias e no entorno disso, personagens, fatos, coisas que foram importantes, que marcaram todo esse tempo de Clássico Rei, que mexe com uma comunidade muito grande de esportistas, apreciadores de futebol, gente que vai para o estádio, torcedor de pé de rádio, né, que não vai. E a gente vai tratar desses assuntos para dar importância a isso, que eu acho que o Clássico Rei ele tem uma importância muito grande no cenário do futebol e representa muito para o Ceará e para o Nordeste. É um dos grandes clássicos do Nordeste. E a gente sabe que quando tem Clássico Rei, não é só no Nordeste que repercute. Ele repercute também no Sul, no Sudeste. Nas grandes mídias que tratam de esporte, já ficam fazendo aquelas chamadas, tem Clássico Rei, vai ter Clássico Rei. Então, nós vamos tratar disso aqui, para dar valor, para fazer você gostar mais ainda desse clássico e valorizar muito mais, porque é o melhor do nosso futebol, é um dos melhores do Nordeste. E nós vamos passear por aqui com figuras, com personagens, com histórias, como eu falei. E hoje, nós estamos fazendo o primeiro número com um convidado super especial. É meu amigo, é do rádio, é importante, é conhecido. Nada mais, nada menos e nunca mais ou menos. Meu amigo César Augusto. César, obrigado por ter vindo, viu, cara? Mas eu não achava nem que você lembrava mais de mim. Faz tanto tempo que a gente não se falava. Pois é, são as circunstâncias da vida, né? Quando você me mandou... Primeiro eu quero abraçar o pessoal que está assistindo e me agradecer pelo convite. Quando você me mandou o WhatsApp, porque eu vi, quem é esse cidadão, rapaz? E eu não tinha na minha agenda. Aí eu fiquei olhando. Aí eu estranhei assim. E disse, rapaz, eu quero que você participe do meu podcast e tal. E eu digo, como é que é? Você não está confundindo, não? Você não quer convidar um locutor mais renomado aqui da rádio, não? Eu disse, não, é você mesmo. Eu digo, então tá bom, vamos nessa. Essa sua colocação, César, tem um sentido também, porque as pessoas sabem que o operador, né, que você é o operador do som, e você é um amigo da imprensa, além disso, né? Você tem uma história de amizade com todo mundo, que eu lhe conheci quando a gente trabalhou na Rádio Povo, que quando me falaram de você, o Rogério Gomes falou... Início de 2000. Início de 2000. Aí disse, rapaz, é um amigo da imprensa. E eu fiquei curioso de saber e conheci que é essa pessoa maravilhosa que você é, pessoa massa. Mas, assim, o operador é o cara que está dando sustentação. Não existe um bom narrador, um bom comentarista, um bom programa, um bom jogo transmitido sem um operador que está lá por trás. Olha, você tem uma ideia, falar em quem fica por trás das câmeras, né? A Madonna cancelou um show, cara, um dia desse, porque o operador dela, o engenheiro, não estava. Para ver a importância que tem o trabalho de vocês. E você tem uma coisa a mais. Você interage, né? A gente tem que participar. A gente tem que participar até mesmo. Uma coisa que pouca gente sabe, se tu chegar no estúdio, porque você não gosta, tem programa que você não gosta daquele tipo aquele segmento. Mas o teu trabalho tem que ser do mesmo jeito. Então, se tu ficar com aquela, vamos dizer assim, revanche com relação ao assunto do programa, não gostar, aquele programa, se for de 1 hora, vai passar a ser 3. Você tem que participar, que aí o tempo passa mais rápido. É melhor tu chegar olhando para o que tu tem que fazer do que ficar olhando para o relógio. E você ganhou essa marca, né? O pessoal já te dá voz, né? Que normalmente o operador também não aparece, não fala, né? Mas o pessoal te dá voz, você participa. César Augusto, você tem curiosidade, tem opinião, né? Um chama de metido e eu sou metido mesmo. Você tá você tá melando aí. Pronto, Aí você fica logo puto comigo. Eu achei que dando corda. Eu lembro que o Farias faz muito isso. É verdade, César Augusto? Aí vem a resposta. Diga não. Aí diga tudo. Farias é uma figura. Mas, César, eu queria que você começasse o seguinte. Que você falasse quem você é, onde é que você nasceu, qual é a sua história, César? Rapaz, eu nasci no distrito chamado Riacho do Meio. Na época que eu nasci, em 70, de 15 de março de 70, onde eu nasci pertencia a Uruburetama. Ah, é? Arraial. Arraial, a pessoa chamava de Arraial mesmo naquela época. Aí, com o passar do tempo, Tururu se emancipou. Aí o nosso distrito passou a pertencer a Tururu.
Lá hoje tem uma coisa interessante no Riacho do Meio, que como é no limite dos dois municípios, Tururu e Trairi, muita gente já votava em Trairi. E hoje você pode procurar Riacho do Meio no mapa de Tururu, que não tem, pertence a Trairi totalmente. O cidadão é de Tururu, mas vota... isso aí eu vi lá em Irauçuba. Parece que automaticamente o distrito passou para Trairi. Ah, foi? Pode botar na internet aí, Riacho do Meio, Tururu, que você não encontra. Botar Riacho do Meio, Trairi, tem. Então, automaticamente passou a pertencer a Trairi. Mas a gente, inclusive no meu documento, tem a nacionalidade, Uruburetama. Ah, é? Eu fui Uruburetama e deixei, não mudei não. Aí ficou até hoje. Eu conheci ali Uruburetama, São Joaquim. Tudo pronto, assim. Aí Trairi, com o Tururu passou a Uruburetama ficou só praticamente com a sede. São Joaquim, que antigamente o Mirim também pertencia ao Uruburetama. O São Joaquim agora pertence ao Mirim, né? Pois é. Aí o Uruburetama ficou só com a sede, praticamente. Pois é, aí eu sempre gostei de rádio, vendo meu pai ouvir rádio. Mas lá no Riacho do Meio, nas Brencas, como a gente chama lá no interior, nem energia tinha. Vou só te interromper. Tu se lembra assim, quando tu se deu conta que tu era gente no mundo assim? Começar a lembrar, fazer as coisas, ter vontades, tudo. Quando a gente sai, deixa de... Queria ser o vaqueiro, que eu gostava muito de cavalo, sempre cuidei, ou jogador de futebol, eu sempre gostei de jogar bola. Sempre gostei de jogar bola. E aí, fiquei lá no interior até 16 anos, até 86. Aí a gente veio pra cá, que meu pai queria que a gente estudasse. Eu, meu irmão, minha irmã. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar de gráfica com o meu tio. Em 87 já, eu estava trabalhando. Aí, eu fui fazer um serviço gráfico lá na gráfica onde era o pé da Rádio Dragão do Mar. Era Folha do Ceará. Aí fui rodar um serviço lá gráfico e eu passei a me entrosar com o pessoal da rádio. Mas tu já tinha a intenção do rádio já? Eu gostava, mas eu nunca pensei em trabalhar em rádio, não. Eu gostava de ouvir, muito de rádio, de ouvir, rádio, principalmente de futebol. Aí eu acompanhava o Clássico Rei lá, ouvindo no radinho, desde 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos de rádio. Eu vi meu pai escutar e eu ficava ouvindo também e ficava prestando atenção. Às vezes ele saía para os cantos de domingo, tinha jogo. Quando ele chegava, ele me perguntava como é que foi o jogo, como é que foi assim, foi assado. Aí eu ia contar para ele. Pivetinho. Às vezes, quando o jogo era à noite, eu e meu irmão, a gente ia jogar baralho, ou então dominó, que é para não dormir e para poder escutar o jogo 8h30 da noite. Para a gente era mesmo que ser meia-noite naquela época. Naquela época, 7h30. Lá, tudo escuro, que não tinha energia. E aí, quando anoitecia, a nossa vontade era se deitar e dormir. O dia era mais curto, né? Aí você veio trabalhando aqui. Pois é, aí eu me torci com o pessoal da Rádio Dragão do Mar. Aí um dia, o Oswaldo Azim, quer ir puxar fila? Eu estava no estádio, no PV. Quer ir puxar fila ali com os meninos ali no estádio? Eu digo, eu quero. Aí fui lá pro campo, comecei a puxar fila para os repórteres. Olha só. Aí comecei a me tornar lá pelo estúdio. E aí, um cidadão chamado Ferreira Peixoto, um operador. Aí ele perguntou, pai, tu quer pegar na mesa aqui não? Eu digo, quero. Aí, dizia como é que era, eu ficava lá. A hora eu fui pegando na mesa lá. No final de semana tinha uns mais antigos que não quer tirar meu horário, de tiro. Chegava, eu ia para a rádio de sexta-feira, voltava segunda. Tu tinha deixado o serviço gráfico? Ficou só na rádio? Eu deixei o serviço gráfico, fiquei só na rádio. Aí eu chegava na rádio sexta-feira, voltava segunda. Tinha horário de um e do outro. Virava à noite, estava nem aí. Eu digo, tu é nessa. Aí os caras, além de eu estar aprendendo, os caras também pagavam. E eu não estava gastando, que estava trabalhando, passava lá sexta, sábado e domingo na rádio, trabalhando. Aprendendo. Eu digo, tu é nessa. Né? Eu virei noite, trabalhei muito na madrugada. Lembra do Pássaros na madrugada? Lembro. Trabalhar comigo. Só trabalhava com ele uma vez na semana, ele dava maior valor, que eu era folguista, aí eu fazia todas as horas da rádio. Na Quem época a gente estava lá no Rádio Povo, o Juarez fazia. Pois é. Trabalhei com ele lá. Aí eu fazia de quarta-feira, eu vinha do estádio, ainda ia tirar o horário de meia-noite às 6 da manhã. Era muita vontade, não era, César? Desse jeitinho. Graças a Deus. Nunca achei ruim, nunca reclamei. Rapaz, tenho que ir hoje. Fui trabalhar em Sexta-feira da Paixão, Natal, Ano Novo. Eu já me programava. Eu vou trabalhar, pronto. Quando dava de tardinha, já me arrumava e ia para a rádio. Falei quando era um dia qualquer. O pessoal ficava se arrumando para virar a noite, para o Ano Novo, para o Natal. Eu fui trabalhar. Me desligava. E o rádio entrou na tua vida dessa forma, né? Dessa forma. Mas tu ficou... Comecei na Rádio Dragão do Mar. Dragão do Mar. Em 90. E aí fiquei lá até, acho que 96. Eu saí e voltei. Aí fui para a Rádio Povo, em 97 para 98, para não me engano. Aí fiquei até 2003.
Fui para a Rádio Cidade. Lá eu fiquei até 2017, 2018. Começou na Jovem Pan aqui, Jovem Pan News Fortaleza. Aí, agora tem um detalhe. E depois para a Rádio Assunção. Tu sempre foi do esporte ou tu como operador? Ou não tem isso? Não, eu sempre fui ligado ao esporte, mas eu trabalhei em outros horários também. Na Rádio Povo, eu fazia de 6 a meio-dia, quando eu entrei lá como folguista, depois me botaram nesse horário de manhã e fazendo futebol. Eu fazia o programa do Nonato, que era 4 horas de programas. Começava às 7 até às 11. Secretário do Povo. Não, o secretário do Povo era... Não é secretário do Povo, não. Quando eu cheguei lá, era Rádio Serviço. Ah, Rádio Serviço. Rádio Serviço. Eu lembro disso aí. Era Rádio Serviço. Começava às 7 e até 11 da manhã. E quem entrava no futebol. Nunca teve vontade de partir pro microfone? Não, o pessoal dava código. Rapaz, não queira não, que chega de locutor ruim. Acho que vai ficar na técnica mesmo. Tu estava falando até agora um pouco do Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Salles. Luiz Carlos Salles. Eu lembro que na ficha técnica da Patrulha Policial, tem até umas gravações aí dos arquivos, até do Kiko. A Patrulha Policial, para quem não conhece, hoje seria aquele programa que tem a TV... Diário? Na TV Diário. TV Diário. As Garras da Patrulha, que é na Verdes Mares e também passa na TV Diário. Ali já foi, o Paulo Oliveira foi contratado depois que fez muito sucesso na Rádio Povo, principalmente com a Patrulha Policial. Aí na Verdes Mares botaram nas Garras da Patrulha. Mas o Paulo Oliveira que virou programa de televisão, inclusive, né? TV Diário. Você falou do Luiz Carlos, ele era tão importante na Patrulha Policial que quando o Paulo Oliveira foi para a Rádio Verdes Mares, que lá ele, além do programa dele pela manhã, ele fazia também nas Garras da Patrulha, que era o sucesso da época. Ele, com pouco tempo, pediu para trazer o Luiz Carlos, que era o operador dele. Levaram o Luiz Carlos que pediu dinheiro para não ir. Por exemplo, se ele ganhasse R$1.000, ele pediu 8. E levaram ele para lá. E foi um salto muito grande, né? Assim, você não queira saber a importância de um operador. Não é que tenha maior, melhor ou pior do que os outros, não. Porque, além de você já ter um conhecimento, você se acostuma com o programa e o locutor se acostuma com o operador. Aí o programa sai redondinho. Se você botar um outro operador, mesmo que seja tão bom quanto aquele, mas ele não está acostumado com aquele tipo de programação, aí fica totalmente diferente. Tem locutor que nem trabalha. É bom as pessoas saberem assim, o que eu estou falando, da importância, porque quando você escuta aquela vinhetinha, pim, que está vindo o jogo, as vinhetas, vai dizer quantos minutos do jogo, placar e tal, tá lá o operador, né, dando conta. O que sai no ar, não for o locutor que falou, é o operador que está botando. O operador, principalmente a parte sonora, né? Não tem jeito, sonoplastia. E os grandes nomes, assim, que tu trabalhou quando estava nessa fase aí? Eu nunca pensei eu nasci e me criei, que eu comecei a ouvir rádio muito cedo, ouvindo Alan Neto, ouvindo Aurélio Brasil, que era um cidadão que até ficou no rádio, ele estava há pouco tempo na Rádio Cidade, 90 e tantos anos, morreu agora há pouco tempo. Pois é, eu era menino ouvindo Alan Neto, Aurélio Brasil, Júlio Salles, Gomes Farias, Sérgio Ponte Especial, todinho. Nunca pensou que ia chegar tão perto, né? Hoje trabalho já com todos eles. Hoje eu trabalho com os maiores narradores do nosso estado. Trabalho com o Júlio Salles e trabalho com Farias. Olha só. Trabalho com todos os dois. Para mim dois é um gigantes, privilégio, né, que eu nunca sonhei nem conhecê-los. Sem dúvida. Hoje eles ligam para mim para perguntar alguma coisa, para pedir para fazer alguma coisa para eles com relação à rádio. Eu vejo como Farias, na Jovem Pan, como ele se dirige a ti, assim, pedindo apoio, né, informação, alguma coisa. Veja assim, a intimidade que há entre vocês muito. E o respeito mútuo também, né, legal. E eu estava falando desse negócio da Madonna, como é importante a questão do operador, né? Porque tem essa relação continuada, né? O cara já sabe tudo. Agora tem uma coisa interessante que tu estava falando ali antes, era dos equipamentos. Hoje em dia, é normal, tá tudo computadorizado, beleza, né? Mudou muito. Mas na época, conta aí, César, como é que eram os cartuchos, cara, para fazer um programa? Para fazer um programa, o pessoal começou trabalhando com fita, né? A vez fita cassete mesmo, Fita cassete. Aí passou os cartuchos, que é nada mais nada menos que uma fita, só que é uma fita especial de poucos segundos para uma vinheta. Só um cartucho. Cada um tinha um tamanho cartucheira conforme fosse o conteúdo. Que já era uma espécie de toca-fita diferenciado, né? E mais prático para você trabalhar. Você metia o cartucho aqui e apertava no start, que é o play, e saía a vinheta. Mas antigamente, era com disco, no acetato. As vinhetas, o comercial era tudo ao vivo.
Era. Como é que produzia vinheta? Não, não tinha gravação, não né? era, muito pouco, muito. Ou então gravava num disco, o cara só tava num disco mesmo a vinheta. Olha só, era na mão mesmo, né? Então o cara no cartucho tinha que ficar trocando, né? Muitos. Já peguei o MD com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, você estava falando agora, Os caras sabem. de saudosa memória. Luiz Carlos foi meu professor de laboratório de rádio, quando Ele eu comecei a fazer. Tinha uma prática de ensinar, Nossa, cara, uma paciência. Ele tinha paciência, ele me dava os textos, eu gravava. Aprendi muita coisa com ele. Errava, Uma vez ele me falou legal. a seguinte coisa, que eu esqueci, eu tento passar para os mais jovens, que às vezes não querem escutar. Também eu digo só uma vez, se o cara não quiser escutar, eu também não digo mais. Deixa ele fazer da maneira dele. Ele disse, rapaz, olha, uma vinheta. E o pessoal hoje em dia faz muito isso. Eu me perdoe meus companheiros operadores, não é falta de ética, não. Mas você tem que aprender, ou então procurar aprender para poder fazer. Ele dizia, olha, a vinheta é como uma piada. Se ela não for bem colocada, não tem graça. Não funciona, Se você né? botar numa hora errada, por exemplo, você já viu muito o locutor entrar e o operador não botar a vinheta. Aí quando ele começa a falar, o cara bota em cima da voz dele. Aí é uma barrigada. Se tu perdeu a vez, vai em frente, morreu. É mais feio do que tu não botar é botar em cima da voz dele. Entendeu? Aí outra coisa que o pessoal usa muito, os operadores usam muito hoje, principalmente de AM, que é onde tem mais operador, a FM quase não tem operador, é brincadeira, vinheta de brincadeira. Se tu vai botar uma vinheta de brincadeira, não tem problema não. Você procura um horário bom, um momento para você botar, e bota isso só uma vez. Acabou a conversa. Não, os caras ficam botando, repetindo. Aí deixa de ser brincadeira, vai ser chatice. César, Então, como é que são começou? pequenos detalhes que são importantes. São importantes, eu acho também que são os bastidores, né? Que a gente está falando justamente aqui, eu te trouxe aqui para falar disso. Mas você ganhou um nome, esse nome é amigo da imprensa. Como é que aconteceu isso? Rapaz, Tem uma pessoa que foi culpada, a né? minha querida Merilene Freitas, na época na Rádio Povo. Ela era chefe de redação lá. E eu gosto muito de brincar. E aí, quando era na hora do lanche, aí a gente fazia uma cota para comprar o pão. Aí eu ia comprar o pão. Aí eu chegava na redação e dizia, pão para a imprensa. Eu dizia, pão para a imprensa aqui, menina. Aí eu começava a rir. Aí ela começou a chamar, como eu falava muito de imprensa, ela começou a me chamar de amigo da imprensa. Aí o Evaristo tomou de conta, o Rogério Gomes também. Aí pronto, ficou amigo da imprensa. O Rogério, eu me lembro que eu disse, o Rogério tem um carinho muito grande por ti, que ele disse, João Ferreira, você vai conhecer agora o amigo da imprensa, meu patrão. Aí, César Augusto, meu fã, César Augusto. César, que legal, cara. Então, tu trabalhou com personagens que fizeram a história do rádio. Como é que foi, César, para ti, a transição? Né? Você sair desse analógico pro digital? Aconteceu assim, a prática assim, quase que automático, né? Foi acontecendo, né? Os programas para a gente trabalhar, operar no computador, que hoje tem um playlist, que acho que é o melhor que tem. Tem outros também semelhantes que são bons, que o pessoal usa por aí, mas que a gente usa, o playlist é o melhor que tem. Aí o pessoal programa, 2, 3 dias de programa aí. Mudou muito, se né? Se o computador não der problema, fica direto. O cara só programando de casa e indo pro ar. Tu não teve dificuldade não quando foi fazer essa transição? Não, eu tive não, porque eu nem trabalho programando, né? Eu faço mais operar. Mas mesmo assim, você vai pegando. Não tem... Conhece alguém que resistiu, que não se adaptou? Tem, muito. Os caras, principalmente os mais antigos, acham que não vão conseguir. Ixi, quando viu o computador assim, já ficava logo preocupado, né? Pois interessante. Não vou dar de conta não sei o que. Naquela época, eu era repórter fotográfico, né? E teve nesse processo muitos colegas que abandonaram o trabalho, sabe, não aceitaram e não conseguiram se adaptar a essa transição. Porque são valores muito diferentes, equipamentos diferentes. Mas né? é mais medo de enfrentar do que a capacidade de fazer. O cara acha que é no computador. Não, eu nunca peguei um computador, eu não vou conseguir. Eu senti resistência, né? É como a história da internet. Você viu muitos que não queriam nem saber, hoje em dia não sai de dentro, como a gente diz. Vai começando a mexer, vai se acostumando, vai indo, vai indo. Pô, nosso querido Gates Sarafim, que Deus o tenha, começou a pegar o computador, pronto. Foi indo. Colombo Sá. Fazia o programa dele, dando notícias ali na hora, saindo notícia, ele dando do computador. Ele nunca pensou nem em olhar para o computador, mas a gente trabalhar com o computador para dar notícia. Pois é, da época que eles foram, da época que tem um me ligando aqui fita, agora, né? Meu querido Moraes Filho, trabalha hoje lá no escritóriozinho dele, lá na casa dele, no gabinete dele. Inclusive, instalei lá um equipamento para ele. Faz o programa dele aqui na frente do computador, dando a notícia que vai chegando, os portais.
Moraes Filho tem hoje 90 anos, eu acho. Só de rádio deve ter uns 70. Agora, César, e se adaptou. Essa tecnologia facilitou, Se adaptou, né, cara? Facilitou porque eu vejo assim, muita gente está fazendo programa de casa, né? Por causa da pandemia. Eu Sim, costumo dizer que nada é em vão. A pandemia é uma coisa muito ruim, tomara não aparecer nunca mais, mas que serviu para que o pessoal... Hoje tem muitas empresas, não é só o rádio, o pessoal trabalhando de casa. Continuou, né? Muitos continuaram. Muitos, porque forçado durante a pandemia. Tiveram muitos, como é que diz, ganharam, diminuir despesa, né, como funcionário em casa. E aí deslocamento também. Muita gente trabalha de casa. Hoje você instala, falando do rádio, um aplicativo no computador, você bota um microfone e fala de casa para rádio como se estivesse no estúdio. Só uma maravilha. Que legal, cara. E tem a força da internet, né? E do smartphone, né? Que isso aqui está na mão de todo mundo. Assim, eu acho que essas tecnologias a gente tem que se adaptar, porque tem um lado bom. Claro que, como estava até falando aqui agora há pouco, o pessoal aqui da produção, tem as coisas ruins, mas a internet, os equipamentos, eu acho que eles vêm muito mais a favorecer do que desfavorecer. Você não vive mais sem internet, não tem jeito. Não dá, Quando eu comecei no rádio, você, para transmitir um programa, um jogo mesmo no estádio, você tinha que solicitar uma linha chamava circuito de voz, que é parecido com o telefone, mas faz para o telefone também. Quando jogo no interior. Você pedia uma permanente, por exemplo, do PV para o estádio, do Castelão para o estádio. E quando era no interior, você solicitava um circuito de voz de 4 fios, que a gente chamava de 4 fios, porque eram 2 para falar e 2 para ouvir, que tinha que ter o retorno. Aí hoje não, hoje você chega no estádio, tem internet, um aplicativo, você bota um microfone aqui e fala para o estúdio com som, com a beleza, pela internet, tudo pela internet. Então você pode te considerar que tu é cria do rádio, né? Do rádio de uma época que ele era analógico. Como é que está o rádio hoje, César? Como é o rádio hoje, o pessoal, ele está resistindo, porque, principalmente o rádio AM, né? Que o pessoal como diz o outro, se bandeirou mais pro lado FM, mas que tem muita gente migrando. Mas o rádio não se acaba não, sabe? Porque o pessoal, quando surgiu a televisão, disse que acabava com o rádio. Aí o rádio se reinventou de novo. Surgiu a internet, aí o pessoal falou que agora não vai acabar. Pelo contrário, ele se adequou a internet e está aí vivendo juntamente com a internet, já vai ajudar o rádio. Porque você pode hoje escutar a emissora sem precisar só do transmissor. Exatamente. Aqui está ouvindo com o seu cabeça. Radionet você tem todos. Eu também acho assim que foi a fortalecer. A comunicação se ampliou, né? Você tinha só rádio e televisão, agora você tem a internet que leva todo mundo para lá. Aqui o podcast, que é parceiro do rádio. O podcast é um canal que é vídeo, que é áudio, e parceiro que a gente do faz rádio. Assim, é como se estivesse aqui no rádio. Né? E eu também topei fazer assim, como eu trabalhei no rádio, né, e você lembra que eu estagiei lá naquela época na Rádio Povo, a gente tem essa compreensão, essa desenvoltura de saber que esse equipamento tem essas possibilidades, né, cara? O rádio é fantástico. E eu estou vendo assim... ouço rádio, quando eu viajava também, era muito escutando rádio. Um companheiro, toda hora. E a força que o rádio tem, com todas as outras mídias que apareçam, né, César? O rádio onde não você perde, está, né? Você escuta rádio. Onde você está, você escuta rádio. Agora tá falando uma coisa, ó. Rádio AM vai acabar, porque a migração, porque né? Tá vai ser obrigado, né? A vez mais, por exemplo, já está com toda a FM. Já migrou. Agora sim, César, por exemplo, o formato onde você está na Jovem Pan, né? O formato é AM, né? Mas a frequência é FM. Um formato, um rádio como fosse AM, mas é uma questão de conceito, né? Tipo de programa. E também na Rádio Assunção também, que logo vai passar para FM, porque vai ter que ser, não tem jeito. É obrigado você passar para FM. Aí, na Rádio Assunção, que é uma rádio antiga, uma rádio tradicional, né? Tradicional, que tem muito nome e muita audiência no esporte. Muita audiência no esporte, uma rádio muito boa. E o Moés é um cara assim, um visionário. O Moés é um danado. Aquela sacada dele botar o programa sábado e domingo, porque ninguém está fazando programa de esporte sábado e domingo de manhã, né? Domingo não tem nada. As primeiras, né, do esporte. O rádio continua do mesmo jeito no ar, o rádio não sai do ar, é 24 horas, então todo dia tem que estar lá. Rádio, talvez o Paulo José, um narrador que também já faleceu, dizia isso, doutor, rádio é vício, você tem que estar lá todo dia. É mesmo, viu? Porque eu me considero viciado em rádio. O programa que era de segunda a sexta, botou pro sábado e depois pro domingo. Aí quem penou foi eu, porque eu sou quem produz aquele programa. Edita aquelas matérias todo dia. Sobrou então todo dia eu tenho que estar lá. Às vezes eu durmo e acordo 1h da manhã, eu vou fazer. Ou então faço antes, mas aí quando de manhã tá lá o programa todo preparado. A tua identidade profissional é do rádio, né, cara?
Eu acho legal que o Mário estava falando, né, que você participa do programa de manhã e participa à noite. Você podia participar quando está o programa, você fala, né? O pessoal te pergunta, tu entra no ar, né? Que é atípico para operador. Eu vejo isso assim, o Regis Medeiros, que eu estava te falando, com o Alan Neto, né? Ele não fala, mas o Alan coloca ele na cena o tempo todo, né? E é muito um diferencial para mim, muito relevante. Eu comecei a ver o programa do Alan, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, ele tinha um programa na Rádio Iracema, chamado A Bronca é Livre. Eu me lembro disso aí. A Bronca é Livre. E aí, quando eu me dou por mim, estou trabalhando com o Alan. Eu trabalhei 3 anos com ele, o operador exclusivo do programa dele. Eu fazia o horário na Rádio Povo de 6 a meio-dia, ia para casa e voltava de tardinha para fazer o programa dele, de 6 às 7, lá na Rádio Povo, Alan... que na época era o superlativo programa do Alan. Era Assunção, não era não? Ele começou na Assunção, ele está na Assunção e foi para a Rádio Povo. Mas quando eu comecei a trabalhar com ele, já estava na Rádio Povo. Aí, ele era o superlativo programa do Alan. Ele disse que eu sou quem criou o trem-bala. Porque ele dizia, o superlativo é igual o trem-bala, passa por cima de todo mundo. Aí, toda a vida que ele falava em trem-bala, eu botava um som de trem. Né? Parecia uma Maria Fumaça na época. Aí foi ficando trem-bala, e pronto, aí ficou trem-bala. Deixou de falar superlativo, ficou trem-bala. Virou trem-bala e até hoje, lá onde ele faz, aí depois botaram na TV. É trem-bala também, né? Aí depois botaram o trem-bala na TV. Mas que legal, cara. Olha... O rádio é fantástico. O rádio é incrível. A gente constrói essa identidade e, assim, falando disso aqui, de esporte, dessa maravilha que é esse clássico, é muito ligado ao rádio, né? Porque o pessoal do esporte, quem gosta, quem torce, quem acompanha, é pelo rádio, né? E eu fico ouvindo, assim, eu passeio, né? Eu ouço todas as rádios e todas têm uma boa audiência. Então, essa força que você falou, a força do rádio, ela não se perdeu. Ela, muito pelo contrário. Graças a Deus. Se fortaleceu, né? Fortaleceu. O rádio está se reinventando sempre. É bom demais. Legal, César. César, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá. Produção, meu produtor aqui é o Zakira, que está o Júnior também na técnica. As bolas aqui para a gente fazer um joguinho aqui. Vai ter um bate-bola? Vamos jogar, um bate-bola, né? Tem um bate-bola. Topa um bate-bola? Não, estamos dentro, rapaz. Então pronto. Bate-bola sempre é bom. Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Escolha a sua. É essa aqui. Torce Fortaleza. Essa você pode identificar o torcedor. Cara, então pronto. Você gostava de futebol, veio por esporte. E como é que começou a tua vida de torcedor? A minha vida de torcedor, exatamente lá no interior, no Riacho do Meio, de escutar o rádio. Foram 3 fases dentro do futebol, do esporte. Foi como torcedor lá, só ouvindo o rádio. E aqui, indo para o estádio, só como torcedor. Depois foi que eu fui partir para o rádio. Mas teve a influência de alguém que torcia Fortaleza? Não, meu pai, né? Era? Meu pai torce Fortaleza, seu Zé Júlio. E aí eu me acostumei a torcer Fortaleza por conta dele. Já lá no interior, lá né? No interior. Aí quando tu veio aqui, Aí eu passei pro estádio com meu tio, de firme, e ele também. Ia muito pro estádio. Agora tu viveu um ambiente assim, que você é do rádio, da imprensa esportiva, hora tá com Fortaleza, hora tá com Ceará. Aí depois que eu comecei a trabalhar, eu passei a torcer pelo meu trabalho. Por que eu digo isso? Porque o meu trabalho independe de quem está jogando. Eu tenho que fazer ele do mesmo jeito. Né? Não tem esse negócio. Você tem que ser profissional. Por isso né? que às vezes eu questiono os caras que trabalham torcendo, os do microfone, porque não tem jeito. Se você trabalhar torcendo, você não trabalha bem. Às vezes eu brincando na rádio, dizia pro cara, rapaz, bote fulano que é ligado a torcer do Fortaleza, porque torce Fortaleza, aí narrando o jogo do Fortaleza. Digo, bote ele para narrar o jogo do Ceará, e o que narra o jogo do Ceará quer torcer lá, bote Fortaleza, que eles trabalham bem direitinho. Então eu dizia para os caras, isso é frescura se ficar no microfone querendo fazer remédio, porque se ele for ele que torce Fortaleza, for transmitir o jogo do Ceará, ele faz bem direitinho, vai só narrar o jogo, não tem problema nenhum. E mesma coisa, e vice-versa. Ele dizia para os caras. Então não precisa disso, de estar torcendo o microfone para trabalhar. Se for trabalhar, o seu trabalho não tem cor. Você vai ter que trabalhar para quem está escutando. Então, assim, você não deixou de torcer Fortaleza, mas o seu trabalho está acima disso, né? Mas fora disso, você é leão até o... Tá torcendo jogando Fortaleza, não tá jogando Ceará, não tá jogando Ferroviário, não tá jogando Calor do Ar, que eu transmiti muito o jogo do Calor do Ar. O trabalho tem que ser o mesmo. Porque o que é o meu trabalho? Ligar os microfones para os narradores narrar o jogo, o repórter. Então, tem que ser o mesmo todo jogo. Pode ser quem for que esteja jogando, até subúrbio, é a mesma coisa. O que é assim, quando a gente fala em Clássico Rei, o que é que te remete, assim, Clássico Rei? Rapaz, eu comecei a conhecer o Clássico Rei quando eu era só... Tu lembra a primeira vez que tu ouviu falar nesse confronto, nessa rivalidade? No interior,
que eu me lembro mais ainda de um Clássico Rei foi em 82. Aquele time de 82 eu acompanhei bem. Antes, eu tenho assim, só uma vaga lembrança, que meu pai ouvia rádio e tal. O Ceará foi campeão. Foi ali que tu tomou consciência o que era, né? 78, quando eu comecei a entender mesmo, foi em 82. Quando o Fortaleza estava com, acho que era 7 anos que não era campeão. Foi campeão nesse ano, em 82, com o Adilto arrebentando no Fortaleza. O Adilto também que já se foi. E eu lembro até que o Farias, eu brinco muito com ele, que nessa época, nesse campeonato, eu acho que foi 82 mesmo, o Ceará jogava pelo empate, e aí tava faltando 10 segundos. Aí o Farias ficou contando regressivamente. Quando chegou no segundo, no 3, ele ficou 10, 9, 8. Quando chegou no 3, ele disse, atenção, lá vai Adilto, tá passando. O Adilto pegou a bola assim na mesa, ele passou por todo mundo e fez o gol, para poder ver campeão. Acabou com a alegria do Ceará. Rapaz, você não parou de contar por quê? Começou a se abrir. Então, nesse período, você começou a identificar, né? Porque o ponto alto, né, César? O ponto alto do nosso futebol, numa época que campeonatos estaduais tinham mais força, né? Claro que isso muda, e eu nem estou dizendo que é melhor ou pior, porque a conjuntura muda, né? O nosso futebol mudou. As gestões dos dois clubes, eu acho que são muito boas, de 5 anos para cá. E eu vi até uma informação que são uma das mais bem avaliadas no Brasil, a gestão do Fortaleza e Ceará. Também, então, assim, eles se adaptaram ao novo momento. O futebol mudou, a logística, né? A plástica do futebol e tudo. Mudou muito. Mas você é do tempo que o Campeonato Cearense tinha muita importância, né, César? Que aí nasceu essa rivalidade, na época, né? dos abnegados, né? Os diretores tiravam dinheiro do bolso da própria empresa para pagar folha, para contratar jogador. Aí tem época que o time estava devendo, aí vinha um e pagava as dívidas e fazia um time, aí do outro lado do mesmo jeito. Aquele negócio, né? Mais na força de vontade dos diretores do que uma coisa mais profissional. Era meio amadora, né? Nem se falava em patrocinador. O patrocinador era o bolso do dirigente e as rendas quando o time estava bem, né? Aí dava renda, né? Vivia muito de renda. Os Clássico né? Rei, é que o time tirava o pé da lama, os diretores. Pois é, tinha essa importância, eu me lembro. Os próprios times do interior pagava 6 meses de folha com o Fortaleza jogando lá, o Ceará jogando lá do interior. Que era uma grande atração, Sobral, né? Que aí tinha uma renda boa. E aqui também, que na época a renda era dividida, né? Naquela época. Que aí eles ganhavam era 40% pro perdedor. Pro perdedor e 60% pro vencedor, me lembro disso aí. Então, é importante ver como esse clássico, esses dois times, né? Com a sua força e sua popularidade, eles mexiam na estrutura econômica, né? Do campeonato, né? Dos outros clubes. Tem muitos momentos bons. Aquele, logo em 91, foi em 91 que o Mirandinha veio para Fortaleza. Eu lembro. Aquele Clássico Rei, naquela época a gente trabalhava no campo, ficava coisa absurda que eu achava aquele ali. Depois a gente vendo depois, né? A gente ficava sentado do lado da trave, praticamente. Todo mundo tinha acesso, né? Eu estava sentado a 1 metro da trave, assim, naquele gol do Mirandinha. Estava atrás do gol do Ceará. Do pois Roberval. É isso que eu acho. Quando passou Roberval, né? Eu me vejo lá sentado ainda tinha aquela época, aquela corrida de vibrar. Hoje não tem mais isso, né? Aí eu me levantei e fiquei vibrando na beira do campo. Pensou, como o negócio era artesanal. Tinha. Esse formato mudou, né? O comportamento das pessoas, os acessos mudaram, né? Mas são coisas do tempo mesmo. Primeiro, assim, que tu foi, primeiro Clássico Rei, tu lembra? Rapaz, eu me lembro, foi no Castelão, não lembro o ano, não. Eu acho que foi em final dos anos 80, né? 1980 para 90. No Castelão. Foi 1-1 o jogo. Eu acho que foi o gol do Fortaleza, foi Assis Paraíba. Eu acho que foi em 80. Eu lembro desse jogador. 5, porque ele foi pro Ceará, ele estava no Fortaleza, foi pro Ceará, depois voltou. Aí ele empatou o jogo. 1-1 no Castelão. Aí tu tava lá como torcedor? Como torcedor. Lá em cima, achava o jogador bem pequenininho. Era. Aquele Castelão antigo, a gente ficava lá no alto, via longe pra caramba. O Castelão naquele tempo só tinha 2 laterais, né? Não tinha, mas na época que eu passei aí, já estava fechado. Já tinha fechado o anel, né? Todos os anéis. Já tinha fechado já. Rapaz, que legal. E assim, tu lembra assim, na tua memória, porque eu tenho na minha, coisas importantes assim, grandes jogadores, né? Eu me lembro do Zico, um grande jogador. Eu nunca torci Flamengo, e mais curioso era meu pai que não torcia Flamengo e gostava do Zico. Assim, um grande jogador que tu relembre, assim, um grande jogador do Fortaleza que te traga uma memória de um momento bom, que tenha sido marcante para o Fortaleza desse período, né? Rapaz, Pedro Basílio, né? Eu vi jogando no final de carreira, mas vi jogando em Pedro Basílio. Que eu não vi jogar, que eu achei muito importante, foi em 83 o Luizinho das Arábias. Eu acompanhei mais pelo rádio, mas era um atacante fantástico. Um atacante canhoto,
fazia gol, batia falta, muito bom, cara. No Rio de Janeiro ele. Já morreu problema de droga. Morreu jovem esse cara, né? Foi. Ele estava no Remo, em Belém do Pará. Mas jogava muito. O Luizinho. Aquele time do Fortaleza de 83, fosse hoje, era uma seleção do Nordeste. Ele só perdeu um jogo para o América em 83. Só um jogo no campeonato todo? Todinho. Caramba. Só. Uma zebra. Assim começou o jogo, fez um gol e não tirou mais. Ficou esse. Foi Marinho Macapá que jogou pro América. A América é daqui. Mas ele é muito bom. Rapaz, olha, o ataque era Edson, ponta direita, que veio do esporte, muito bom. Já era o Lulinha, goleiro? Não, o Lulinha, eu acho que ele já tinha parado nessa época. Não era o Lulinha, não. Nessa época eu acho que era o Salvino. Salvino, também já foi. Eu lembro que o ataque era Edson, Luizinho e Júlio César. O Ligueira, que jogou Flamengo. O cara demais, um ponto esquerda. O canhotinho, né? Tu é doido, ponta esquerda. Era chamado de entortador de lateral. Era muito. Aí tinha o meio campo, tinha Serginho, tinha Assis Paraíba e o Wesley, que também era carioca. Era um time da... Aí você vinha para a defesa, tinha... Se eu me lembro, acho que era Alexandre, não era o Caetano, não estou lembrando, acho que era o Caetano. Pedro Basílio, Tadeu e Clésio, lateral esquerdo. Era um time que todo mundo se lembra daquela época. Esse é o grande time que tu tem de lembrança? Assim, do Fortaleza em 83. Para mim foi o melhor time que o Fortaleza formou. O melhor que tinha. Eu não vi nem jogar, assim, pensando, eu acompanhei mais pelo rádio. Estava no interior, eu tinha 13 anos. E tu vendo, assim, quando tu passou a frequentar, né? E que nomes tu te chamaram, assim, a atenção nesse decorrer de tempo? Aí, quando eu vi jogar, aí já vi muitos jogadores do próprio Ceará, até mesmo do Ferroviário. No Fortaleza, que eu vi jogar mesmo, assim, em campo, eu vi o próprio Arthurzinho. Demais. Fez um gol ali no PV. Tá o gol de placa? Antológico, foi. Eu estava do lado assim, e aí, tá aqui nesse gramado aqui, a bola quicou do campo dele, e depois quicou no campo do adversário, contra o Xadá. Aí, quando ela quicou no campo do adversário aqui do Xadá, ele olhou pro gol e viu o goleiro fora ali, chutou, assim, de lado. Mas bateu consciente. Não sabia como era. Espécie de um balão, mas consciente que a bola ia cair dentro do gol. Cobertura, como diz, né? Foi um golaço. Vi jogar também pelo Ceará, Cláudio Adão e Carlos Alberto Borges. Os caras jogavam demais, muito mesmo. O próprio Marquinhos Capivara jogava muita bola. Teve muita gente boa, né? Que passou por esses clubes, esses dois clubes, né? Marcante, né, cara? Muito. Agora, hoje em dia, os jogadores que vêm, gente, não são mais como aqueles de antigamente, não. Alguns que se destacam e aí vão embora logo, porque tudo é questão de salário, né? Vai embora, vai para fora do país, ou para outros times maiores. Pois é, diga essa realidade, esse formato mudou, né, César? Mudou muito. Agora, com essas gestões que os times estão, aí mudou mesmo. Agora tem a questão do empresário, naquela época tinha, mas era bem menos. Hoje você não fala mais de jogador se não for com o empresário. Não existe mais. Tem que ser. Porque eu acho que os jogadores até precisam, né? Porque eu falo assim, tem coisas que mudou para pior, mas tem umas que tinham que acontecer para melhor, né? Também jogador, você sabe que muito jogador foi prejudicado, né? Muitos foram enganados enfim. E os jogadores, eles eram, como é que eu diria, era uma espécie de um escravo dos times. O pessoal fala muito da Lei Pelé, mas eu admiro aquela Lei Pelé que o próprio Pelé fez. Quando ele foi ministro do esporte, né? Pois é. Mas é porque eu admiro ele, porque você, na própria política, você vê um deputado do segmento, você não vê um deputado fazer quase nada pelo aquele segmento da vida que ele levava. Por exemplo, ele é um radialista. Qual foi o radialista que tu viu como político fazer uma coisa pela classe? Você não vê. E outras mais. Então, ele foi para lá e fez a diferença. Uma coisa para os jogadores. Ele não é jogador, ele não foi diretor, ele não foi dono de time, tem que fazer para os jogadores. A Lei Pelé, ela veio ajudar a vida do jogador, né? Protege, né, o jogador. Os caras eram refém, era um escravo dos times. Os times eram um dono dos jogadores. O passe do cara ficava ordinariamente preso, isso não acontece mais, né? Não, terminou o contrato, o cara está livre. Então, eu até para a gente explicar melhor como é que funciona a Lei Pelé, né? E já mudaram muito, né? Por exemplo, o jogador, o Fortaleza adquire o jogador. Aí tem um contrato. O contrato, digamos, 23, 24. Ele adquire por aquele tempo. Certo. O que ele pode fazer é renovar. Mas se encerrar o contrato e não renovar, o jogador tá se o jogador também não quiser ficar... Aí também estabelece uma multa.
também dentro daquele contrato. Se tiver um time que vem aí depositar a multa, que foi disponibilizada, pode levar. Não tem um time que está com ele não pode fazer nada também. Antigamente o cara não tinha essa tinha que liberar. O time tinha que liberar. Se não liberasse, mesmo que ele pagasse, não levava. Agora não. Você pagou a multa, o time é obrigado a fazer a transferência. É nisso que eu acho que melhorou. Vamos tomar um pouquinho d'água? Eu vou te dar aqui, vou te dar um brindezinho nosso, que é a nossa canequinha. Rapaz. Do Clássico Rei, para você. Esse Clássico Rei vai longe, viu? Para você usar. Olha aí, em casa. Que beleza. Na rádio, aqui, cadê onde quiser. Aqui. O Zakira, nosso produtor. Filho. Chega aí. Vamos botar você fala assim, nossa morena dos olhos verdes. Ele tem. Todos os assistentes para ele é morena dos olhos verdes. Obrigado. Valeu. Muito bom, gostei da caneca. O cara vai convidado aqui para ainda ganha brinde. César, hoje, o Clássico Rei, a rivalidade se mantém, né? Mantém. Ela ganhou outros formatos também, até uns ruins que não tinham naquela época. Na época que a gente ia para estádio, eu digo a época, a gente, assim, anos 80, 90, não tinha tanta confusão, né? Não, rapaz, hoje em dia o pessoal não quer mais nem ir para Clássico Rei, infelizmente. Porque os caras vão para o estádio, esse pessoal que briga, não vão nem para torcer. Eles vão para ter o clássico dele com uma outra torcida para brigarem. É horrível. E é de parte a parte, né? Eu digo, rapaz, se você não fosse trabalhar, eu não passava nem perto. Não pelo futebol, não pelo Clássico Rei, mas pela confusão, pelo risco que você corre. Pelo risco que você corre. Você ir para o estádio, por exemplo, com a camisa do Fortaleza, com a camisa do Ceará, você está correndo risco. Grande. Já morreu gente. Vai passando na praça com a camisa do time, o pessoal já teve morte por causa disso. Agora, você está fazendo nada, porque está passando com a camisa do time adversário, que é o time que é rival do dele, então vamos brigar, é causa de uma briga. Aí pronto. Não existe isso. Mas isso também não diminui a força e a beleza que é o Clássico Rei, né? Que é essa rivalidade. Continua resistindo e eu acho que não vai acabar nunca, Clássico Rei. Também acho. Eu já vi Clássico Rei ser decidido em pênalti, campeonato em pênalti, em segundos, um time faz um gol, outro tira. É isso mesmo agora que o Ceará ia ser penta. Em 2 minutos o Fortaleza fez o gol e ganhou o jogo, foi campeão. Ganhou não, empatou e foi campeão. O Ceará já estava comemorando o pentacampeonato. Fez o gol aos 45, aos 47, o Fortaleza fez o dele, empatou e foi campeão. O que eu acho curioso, César, do Ceará. Que tu deve ter a minha opinião, assim, não tem previsão, né? Assim, sempre é um jogo difícil, né? Pode estar bem, hoje, por exemplo, Fortaleza na primeira, o Ceará está na segunda, mas quando se encontram, não tem essa Fortaleza história, foi tetra em 2010, estava na terceira, o Ceará na primeira. E foi tetra em cima do Ceará. E ele na terceira divisão, na época, divisão, né? E o Ceará na primeira. Quando eles, o que eu percebi é isso, quando se encontram, se nivela, né? E eu acho legal que essa emoção, todo mundo, os torcedores de ambos os times, quando vai ter esse encontro, quer ganhar, né? Quer ganhar. Até como o cara fala que até em capaz de porrinha o pessoal quer ganhar. Tu tem alguma frustração, algum momento ruim que tu lembra assim, tu foi pro estádio, o Fortaleza perdeu um desses clássicos, alguma coisa que tu disse que saiu decepcionado? Não, eu sou assim. Eu não me empolgo tanto com a vitória, mas também não sofro muito com a derrota, entendeu? Uhum. Eu sou assim. Praticamente eu não me decepcionei, não, até porque eu fui pouco tempo como torcedor para estádio. Logo em seguida. Foi mais trabalhando, né? Foi mais trabalhando. Aí depois que eu fui trabalhando, aí é que eu não ligava muito para se o time perdeu ou não. Eu ficava preocupado com o trabalho. Uhum. Eu sempre pensei assim. Não adianta o meu time, eu não vou ficar feliz se o meu time ganhando e o nosso trabalho deu problema, a gente não fez um bom trabalho. Para mim, em primeiro lugar, é o trabalho. O trabalho deu certo, aí vem consequência. Se o time ganhou, beleza. Se não ganhou também, o importante foi o trabalho, deu beleza. Eu sempre fui assim. O trabalho é em primeiro lugar. Não ia para estádio. Depois que eu passei a trabalhar, eu não ia para estádio para assistir jogo. Até se desse, porque você estava trabalhando. Pois é, né? Se desse para me ver, porque às vezes, nesse negócio de externa, de transmissão, às vezes dá muito problema, né? Você tem que estar para resolver e tal. E aí tem vezes que você vai para o estádio, tem 2, 3 gols, você não vê nenhum. Não presta nem atenção. Tá trabalhando, tá fazendo uma coisa de outra, e aí o jogo tá acontecendo, não é para você. Você tem que estar ligado no trabalho, né? Mas tem um momento marcante que eu achei do Fortaleza, tu deve lembrar, foi quando o Fortaleza foi campeão, em 2002, eu acho, que passou o Fortaleza
ganhou várias vezes, vários clássicos reis ele ganhou, né? Acho que foi 19 na época. Tu lembra disso? Ele passou uma época... Quando abriram o bandeirão lá no PV... Teve também 16 jogos que o Ceará não ganhava. Isso, era... Aí na 17ª, foi Sérgio Alves que jogou de pênalti. O Ceará ganhou do Fortaleza no PV, 1-0. Eu me lembro que eu tinha um... 16 jogos, que não foi 16 vitórias, foi 16 jogos que o Ceará não ganhava do Fortaleza seguido. Desses encontros deles, né? Teve empate, teve vitória do Fortaleza e empates. Mas foram 16 jogos que o Ceará não ganhou, né? Seguidamente. Eu me lembro que o Rogério Gomes tinha um motorista, acho que era Nacélio o nome dele, que trabalhava com a gente lá na Rádio Povo, e a gente fazia muito futebol também, pelo jornal. E ele brincava que ficava tirando onda, porque ele ficava contando, porque o seu Nacélio era torcedor do Ceará e tal. Sim, mas ver como isso mexe, né, também, que virou um tabu, né, naquele período. Muito. Mas uma hora cai, né? Não sustenta, né? Se você está ganhando, a tendência é perto de perder uma. Mesmo que você está só perdendo, a tendência é de ganhar uma também. Assim vai. Aí vira a página. Por isso que o futebol é bom. Futebol é muito legal. Futebol e rádio são duas coisas maravilhosas. O seu meio de amizade na rádio é de ouro, né? Graças a Deus, a gente é bem relacionado no rádio e fizemos muitos amigos. O esporte em si faz muita amizade. A gente conhece pessoas de outros centros, né? Já vai fazer o jogo da seleção. Ali tá a nata da imprensa esportiva brasileira, tá no jogo da seleção. Como é que tu já foi em épocas? Eu fiz alguns jogos da seleção. Não trabalhei em Copa, mas trabalhei nos jogos eliminatórios. Na eliminatória, fiz Brasil e Argentina, no Mineirão. No Mineirão? No Mineirão. Brasil e Argentina, no Mineirão, pela Rádio Cidade eu fui, estava lá. Foi muito bom. Como é a recepção? Assim, você chega aqui do Ceará, a gente estrutura chega lá. Todo mundo fica no mesmo patamar, porque você chega lá, é aquele procedimento. Você chega lá, vai para o credenciamento, aí vai lá para o seu ponto de transmissão. Na época, você tinha que pegar a linha do pessoal da Embratel, o Oi, na época, eu não me lembro bem. E aí vai armar seu equipamento. O jogo é 9h30, realmente naquela época, depois da novela da Globo. A gente chegava no estádio 11 da manhã. É mesmo, é? Todo mundo, pessoal de rádio, aí ele monta os equipamentos, montar e tal. O dia todo de trabalho, aí, né? Você monta esse equipamento lá no seu ponto, você ia ver onde é que era a coletiva do treinador, ia armar um outro ponto lá, ou puxar um cabo. Deixar tudo pronto para quando começar a jornada, tá tudo pronto. Porque nesse jogo de Copa do Mundo, chega um momento no estádio que você não pode mais se deslocar. Porque fechou aqui. Gente demais, né? Porque também fecha os setores, né? Não pode mais passar para cá, não vai passar para ali. Você pode ir até acolá. E não, você chegando cedo, não. Você tem que resolver tudo antes, né? Para não ter daqui a pouco percalço. você não pode mais se deslocar, não. Tá aqui e pronto. Não se mexe mais. Mas é uma grande emoção transmitir um jogo de seleções, né? Fiz jogo da seleção no Morumbi, fiz jogo da seleção no Mineirão, fiz jogo da seleção no campo do Santa Cruz, no Arruda, lá em Recife. Praticamente no Maracanã eu trabalhei foi o jogo do Ceará. Quando o Ceará subiu em 2009, em 2010 jogou lá com o Flamengo. A gente fez jogo lá pela Rádio Cidade. Rapaz, parecia que a gente estava em Fortaleza. Onde a gente se virava lá no Rio de Janeiro e encontrava a gente do Ceará. O caminho do Tem cearense em todo canto, né, rapaz? É uma coisa que não falta. Desse jeito. Bom demais. Olha, a gente estava falando nessa questão da segurança, né, de ir para o estádio. A gente criou esse canal aqui, vocês também. Pega uma camisa aí, produção, seu Zakira. A gente criou uma camisa que pensamos o seguinte: as pessoas que quiserem ir para o jogo, essa camisa aqui vai ser sua, viu? Não, rapaz. Mais um brinde. As pessoas que quiserem ir para o jogo, por exemplo, quero ir para o jogo, o Clássico Rei, sem me identificar como Fortaleza do Ceará, para não correr o risco de sofrer hostilidade, alguma coisa. Se for com camisa, corre o risco mesmo. Corre esse risco, eu sei que corre. Aí, a gente criou isso aqui para que a você que está em casa, você internauta, tiver interesse em adquirir a camisa, você pode ir para o estádio, olha. Dá para ver bem aí? Tá bem nítido, tá? Olha, aí você tá torcendo por um dos dois, né? E tá lá no Clássico Rei, sem precisar se expor e correr esse risco, né? Boa ideia. Então, eu desejaria, sabe por quê? Porque eu gosto muito dessa rivalidade, sabe? O Clássico Rei. Sadia, né? É muito sadia, é muito legal. Quer dizer, o que isso representa, o futebol é uma coisa que mexe com muita gente. Se você for ver
os índices de audiência, a quantidade de gente que está escutando programa de esporte, que está indo para o estádio, que está acompanhando o jogo, né, vendo pela televisão, é muito envolvente, é muito legal, né, César? Atinge muita gente. E tem uma coisa muito interessante. O time cai de uma divisão, mas não morre. A torcida e a rivalidade continua a mesma. Continua a mesma. Você colocou agora há pouco. Um estava na terceira, o outro estava na primeira. A rivalidade é a mesma. E eu queria que, se você tiver interesse, olha, quem quiser comprar, é só acessar aqui o nosso Instagram, né? Clássico Rei Oficial. E a gente tem por encomenda, para que as pessoas possam ter isso aqui. Imagina você estar com a sua família, o esposo, a mulher, o filho, que é a família toda, levar para o estádio. Leva dessa forma. Clássico Rei. Clássico Rei, porque você está lá. Aí não importa do lado que você fica lá, porque o grande perigo também, César, é quando sai, né? Também. Lá dentro eu vejo que até. Lá dentro do estádio até que tá controlado. Está mais cordato, as pessoas estão se respeitando. Mas quando chega lá fora, eu sei, é inevitável. Você encontra com essas pessoas que fazem esse movimento, que patrocinam essa violência, não são pessoas que eu possa considerar torcedor, né? Estão lá por outras motivações que sabe Deus quais são. Mas para você se livrar, você nunca vai ser abordado. Porque está com a camisa do Clássico Rei. Do Clássico Rei, você está se protegendo, está participando. Eu quero que as pessoas frequentem mais o estádio. Isso aqui é uma possibilidade delas frequentarem com essa liberdade. Né? E eu acho que o Clássico Rei, você escolheu esse nome, eu acho que é só aqui, porque por aí afora tem a identificação do clássico com o nome dos times, né? No Pará tem o Bavi, no Rio Grande do Sul. Você tocou num ponto importante. O Grenal. No Rio tem o Fla-Flu, né? No São Paulo tem, acho que se eu não me engano é Palmeiras e São Paulo. Tem um derby, né? O derby o pessoal chama mais de Campinas, com a Ponte e Guarani. O Palmeiras e São Paulo, eles se chamam de... Como é, rapaz? Agora me subiu o nome. Eu já me lembro. O nome que eles dão lá. Como é que trata esse clássico lá em São Paulo. E aqui é o Clássico Rei. Não tem outro. Isso aqui eu fiz isso aqui me chamou a atenção foi porque, como eu gosto muito de futebol, eu acompanho, sabe? Onde eu posso comprar uma camisa de futebol do outro time, eu compro para ir guardando. E eu vejo assim, todos os estados, falando de Brasil, né? Todos os estados têm suas rivalidades. Por exemplo, você vai em Minas, o Galo e a Raposa, né? Aí você vai para lá o Grenal, que é interessante, uns pegam o nome como Galo e Raposa, que é Atlético e Cruzeiro, o Grenal pelo nome dos times, Grêmio e Internacional. O Repá, que é o Remo e Paysandu. E tem os... Bavi, né? Eu lembrei até agora do Lacerda, que ele fala, ele é torcedor do Vitória, né? Vitória. E aí vai, ó, o Goiás tem a rivalidade Goiás-Vila Nova, Goiás Atlético, em todo canto tem essa rivalidade, mas nenhum é Clássico Rei. E interessante é isso mesmo, cada um tem o seu DNA, né? E também tem uma coisa interessante em Fortaleza, Ceará, que é o único estado que tem o time com o nome da capital e o do estado. É o único, é? Pode procurar outro que não tem. Lá em Aracaju tem um Sergipe, aí é mas não tem o Aracaju. Interessante. Bahia tem um Bahia, tem Bahia, mas não tem o Salvador. E por aí vai. Que legal, cara. Eu nunca tinha atentado para isso, ó. É desse jeito. Em Pernambuco, o Santa Cruz hoje está em baixa, né? Lá. Total. Mas ainda tem rivalidade. Santa, Sport e Náutico, né? Que são os três grandes, né? Santa e Sport é a rivalidade maior. Santa e Sport. Pois é, então, o nome da capital e do estado é só aqui. Por aí fora não tem, não. Massa, né? Tem, não. Então, pronto, um ponto a mais para nós, né? Que a gente promove o nome do estado e o nome da capital. Hoje, a gente virou a 4ª capital do Brasil. Graças a Deus. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês se empenhem, né? Todo mundo em curtir mais esse Clássico Rei. Compre a camiseta e vamos fortalecer, né? Essa paixão, essa rivalidade, porque futebol e tudo. Eu acho interessante essa paixão, porque quando você se apaixona por uma pessoa que não dá certo, ela morre na sua vida, né? Mas a paixão pelo clube, como eu estava falando, o clube perde, o clube cai de divisão. Aí você tá lá. Tá lá. E o que eu vi acontecer aqui já com o Ceará, com o Fortaleza, em divisões menores, e a torcida tá lá presente, né? Então, em nível geral, no futebol brasileiro, tem... A própria federação deve se interessar por esse projeto, que é muito bom.
Pois é, nós temos todas as possibilidades, somos abertos a todas as propostas e aos caminhos que a gente puder trilhar para vender isso aqui. Eu posso falar aqui que eu gosto da amizade dele, que é o vice-presidente Eudes Bringel, da federação, não conheço. Que é até vereador de Fortaleza, que com certeza vai aderir a essa ideia e vai apoiar seu projeto, com certeza. Pois não falei nem com ele não, mas como eu conheço a pessoa, já sabe do e perfil, sei que né? ele gosta desse tipo de coisa, ele vai... Pois é, o nosso propósito, assim, como eu falei aqui no começo da apresentação, da nossa conversa, é fortalecer isso aqui, é engrandecer e viabilizar e ver se a gente consegue voltar a trazer as pessoas para o estádio sem esse medo. Porque aí é uma saída boa. Com isso aqui, César, ninguém pode ser hostilizado, porque se rapaz, você torce o quê? Eu digo, rapaz, eu torço nenhum dos dois, tipo que eu quis. Mas, enfim, é uma forma de a gente promover. Prestigiar o clássico sem estar vendo uma maneira de identificar, né? Identificar para ter confusão. Para não se expor com o torcedor adversário ou com pessoas que queiram simplesmente hostilizar ou cometer alguma agressão por conta disso, né? Eu achei isso aqui uma saída. Além disso que a gente abordou. É bom também, né, a gente saber, vai aparecer o pai da criança. Quem foi que botou esse nome? Pô, isso aí eu não... eu acho que é capaz até de Júlio saber, não sei se Júlio sabe. Mas eu realmente, quando eu me entendi, porque a gente já tinha esse negócio desse Clássico Rei. Eu também já conheci como Clássico Rei. Tinha o pessoal que chamava também, nossa, a melhor mercadoria, que era o Sérgio Pinheiro, que falava isso. Mas o Clássico Rei, eu não sei quem foi que criou, não. Aqui a gente tem o clássico, o Ceará e Ferroviária. O da Amizade, qual é? Não, da Fortaleza e Ferroviária. Fortaleza e Ferroviária é das cores. Das cores, né? É da Paz, é o Ceará e Ferroviária. Ceará e Ferroviária, né? Eu não sei até onde vai essa Paz, não, mas chama de Casa da Paz. Mas pelo menos o nome já traz um alento, uma boa intenção, né? Certeza. Essa camisa é sua, meu amigo. Rapaz, muito obrigado. Agradeço. Clássico Rei, boa ideia. Legal, César, cara. Não brigar. Hein? O pessoal não brigar. Não brigar. Assistir o jogo, né, e sair tranquilo, cada um torce pelo seu. Eu sei que dentro do estádio isso também é em menor proporção. Isso é mais lá fora, mas é a maneira também que eu acho que a gente tem que promover isso, porque tem muito valor, César. Eu conheci pessoas com comportamento, você deve lembrar de alguém também, exagerado com relação a isso, mas assim, dá paixão. Sempre tem os fanáticos. O seu Germano, acho que ele já faleceu. O seu Germano. O seu Germano era tão Pedro louco. Germano. Pedro Germano. Era tão louco pelo Ceará que a placa do carro dele ele ia fazer lá em Calcaia para não ter o nome Fortaleza. Mas é só a questão dele. Ele dizia assim, pai, você nada tem Fortaleza, mas está lá na placa do seu carro, tem na Fortaleza. Aí ele errou mudar. ele era muito ele assim. Lembra de mais alguém que era assim, muito apaixonado? O que conhece até... Rapaz, falar nisso, tem até uma coisa chata, que a gente é bom, que a gente é verdadeiro, que fala as coisas também que não são legais do futebol. No Ceará, tem não sei se é como é que eu podia chamar, denominar, que eles não gostam de não falar o nome do Fortaleza. Tanto que quando chega um jogador, eles orientam para o cara falar... estou chegando na capital do Ceará. Assim, contrata um jogador, aí o cara grava um vídeo. Diz, alô, galera aí do Ceará, tá, eu estou chegando aí na capital do Ceará amanhã para jogar pelo Vozão e tal, essas coisas assim. Então, eu acho que isso é tão pequeno, é uma besteira tão grande, isso, você não falar no nome do Fortaleza, da capital, que não é nem o Fortaleza, porque eu tenho o nome de Fortaleza. Aí eu até estava falando um dia desse, que eles tinham um patrocínio da prefeitura. Eu digo, é engraçado, mas lá onde eles ganham dinheiro, eles têm lá o nome, prefeitura de Fortaleza. Devia tirar também aquele nome lá. Isso é coisa do clube, né? Lá, coisa de gente pequena, que pensamento que você ganha o que com isso? O que constrói? Nada. É porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu lembrei aqui do seu Pedro Germano, mas assim, ele tinha isso aí. Até ofício, eles escreveram assim, já tem escrito assim. É mesmo, eu não sabia desse fato. Capital do Ceará hoje, 7 de agosto das quantas. Besteira, cara. Mas é isso, César. É o cenário dessa rivalidade, César. Como você falou em fanático, não precisa exagerar tanto. Não precisa. Não há necessidade disso. E principalmente o pessoal que faz isso, deixa para torcedor, mas o pessoal que faz o clube, que são os diretores, vem com esse tipo de pensamento, eu particularmente não. Você sabe que as torcidas também, as organizadas, pressionam muito, né, César? Tanto que chegou um jogador lá do Fortaleza
E aí até o papelinho estava apresentando e disse, olha, aqui você pode falar o nome do Ceará, não tem esse negócio não, pode falar à vontade. É o nosso adversário, mas briga, fica lá para dentro do campo na hora da bola rolando. Aqui a gente é profissional. Eu achei legal. Olha, profissionalismo cabe em todo canto, inclusive no clube de futebol. Uhum. Legal. César, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, viu, cara? Mas eu estou agradecido, sou eu. Tomara ter atender as suas expectativas. Totalmente, totalmente. Você, como eu disse, você é uma referência, né, nessa história da imprensa, do pessoal do rádio, por você ter essa função dupla, né? Que você faz a retaguarda e participa também. Você usa o microfone, você opina, você sugere, você dá suporte, né? Os programas onde você participa. Somos parceiros dos locutores. Parceiro do locutor. Realmente você é amigo da imprensa até nisso, né? Cara, obrigado, meu amigo. Obrigado, viu, cara? Estamos sempre à disposição. Obrigado aos amigos aqui Valeu, gente. do apoio, que é muito importante. O apoio é importantíssimo. O pessoal que não aparece é o pessoal mais importante para um programa desse ir para o ar. É bom demais. Valeu, gente. Obrigado aí à produção, Zaqueira, Jônio. Até a próxima. E a gente vai chamar um outro amigo também para participar e trazer essas histórias, essas alegrias, essas emoções do Clássico Rei. Colaborar. Obrigado a todos.